Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Quis Te Perguntar. No vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico com 25 perguntas sobre o nascimento de Jesus. Teste seus conhecimentos, vai anotando quantas perguntas você consegue acertar e no final do vídeo, deixe nos comentários. Então vamos para o quiz! Pergunta 1. Como se chamava a mãe de Jesus? Alternativa A, Isabel. B, Maria. C, Ana. D, Marta. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Maria. Referência bíblica. Lucas capítulo 1, versículos 30 e 31. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Pergunta 2. Quem era o noivo de Maria? Alternativa A, Pedro. B, José. C, Tiago. D, Elias. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, José. Referência bíblica. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Pergunta 3. Antes de viverem juntos, o que aconteceu com Maria? Alternativa A. Foi morar com Isabel. B. Fugiu para o Egito. C. Ficou grávida pelo Espírito Santo. D. Foi levada ao templo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Ficou grávida pelo Espírito Santo. Referência bíblica. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Pergunta 4. Qual era a intenção de José ao saber da gravidez de Maria? Alternativa A. Apedrejá-la. B. Fugir. C. Desposá-la. D. Romper o noivado em segredo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Romper o noivado em segredo. Referência bíblica. Mateus capítulo 1, versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Pergunta 5. Quem apareceu em sonho a José para orientá-lo? Alternativa A. Um profeta. B. O anjo do Senhor. C. Um sacerdote. D. Um rei. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. O anjo do Senhor. Referência bíblica. Mateus capítulo 1, versículo 20. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Pergunta 6. O anjo disse que o filho de Maria salvaria o povo de quê? Alternativa A. Da fome. B. Das doenças. C. Dos pecados. D. Do exílio. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Dos pecados. Referência bíblica. Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pergunta 7. Qual nome o anjo mandou dar ao filho de Maria? Alternativa A. Jesus. B. Messias. C. Emanuel. D. Salvador. Tempo para pensar.
A resposta correta é a letra A, Jesus. Referência bíblica. Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pergunta 8. O que significa o nome Emanuel? Alternativa A. Príncipe da Paz. B. Deus é fiel. C. Deus conosco. D. Filho de Deus. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Deus conosco. Referência bíblica. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Pergunta 9. O que José fez após acordar do sonho? Alternativa A. Fugiu. B. Rejeitou Maria. C. Procurou o sacerdote. D. Levou Maria como esposa. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Levou Maria como esposa. Referência bíblica. Mateus capítulo 1, versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Pergunta 10. De onde vieram os magos que visitaram Jesus? Alternativa A. Do norte. B. Do Egito. C. Do Oriente. D. De Roma. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Do Oriente. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Pergunta 11. A quem os magos procuraram ao chegar a Jerusalém? Alternativa A. Aos pastores. B. Ao rei Herodes. C. A José. D. Aos sacerdotes. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Ao rei Herodes. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículos 2 e 3. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Pergunta 12. O que guiou os magos até o local onde Jesus estava? Alternativa A. Um anjo. B. Um mapa. C. Um sacerdote. D. Uma estrela. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Uma estrela. Referência bíblica. Mateus, capítulo 2, versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Pergunta 13. Onde Jesus nasceu, segundo o texto de Mateus? Alternativa A. Jerusalém. B. Nazaré. C. Belém da Judeia. D. Samaria. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Belém da Judeia. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Pergunta 14. Quais presentes os magos ofereceram a Jesus? Alternativa A. Prata, trigo e azeite. B. Ouro, incenso e mirra. C. Roupas, leite e pão. D. Animais, água e vinho. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Ouro, incenso e mirra. Referência bíblica.
Mateus capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Pergunta 15. Como os magos foram avisados a não voltarem para Herodes? Alternativa A. Por mensagem secreta. B. Por anjo no templo. C. Por sonho. D. Por estrela. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Por sonho. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículo 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Pergunta 16. O que o anjo do Senhor disse a José em sonho depois da visita dos magos? Alternativa A. Volte a Nazaré. B. Vá para Jerusalém. C. Fique em Belém. D. Fuja para o Egito. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Fuja para o Egito. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Pergunta 17. Por que José deveria fugir com Maria e Jesus? Alternativa A. Por causa da fome. B. Porque Herodes buscava matar Jesus. C. Porque os romanos queriam prendê-los. D. Porque um terremoto destruiria Belém. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Porque Herodes buscava matar Jesus. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Pergunta 18. Quanto tempo José permaneceu no Egito com sua família? Alternativa A. Até a morte de Herodes. B. 2 anos. C. 40 dias. D. 1 semana. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Até a morte de Herodes. Referência bíblica. Mateus, capítulo 2, versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Pergunta 19. O que Herodes fez quando percebeu que os magos o enganaram? Alternativa A. Foi a Belém pessoalmente. B. Matou todos os meninos de até 2 anos. C. Mandou prender os magos. D. Queimou a cidade. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Matou todos os meninos de até 2 anos. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículo 16. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Pergunta 20. De qual profeta foi cumprida a profecia: Meus filhos foram mortos? Alternativa A. Isaías. B. Jeremias. C. Ezequiel. D. Daniel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Jeremias. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículos 17 e 18. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias.
Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Pergunta 21. Quem avisou José sobre a morte de Herodes? Alternativa A. Um anjo do Senhor. B. Um profeta. C. Um sacerdote. D. Maria. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Um anjo do Senhor. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículos 19 e 20. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Pergunta 22. Para onde José quis voltar depois da morte de Herodes? Alternativa A, Nazaré. B, Samaria. C, Jerusalém. D, Judá. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Judá. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículo 22. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Pergunta 23. Por que José teve medo de ir para Judá? Alternativa. A. Porque havia doença. B. Porque a cidade estava em ruínas. C. Porque Arquelau reinava no lugar de Herodes. D. Porque os romanos controlavam tudo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Porque Arquelau reinava no lugar de Herodes. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículo 22. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Pergunta 24. Para qual cidade José levou sua família ao voltar do Egito? Alternativa. A. Jerusalém. B. Nazaré. C. Belém. D. Samaria. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Nazaré. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículo 23. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Pergunta 25. Qual profecia se cumpriu quando Jesus passou a morar em Nazaré? Alternativa A. Será chamado Nazareno. B. Nascerá em Belém. C. Fugirá para o Egito. D. Crescerá como raiz em terra seca. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Será chamado Nazareno. Referência bíblica. Mateus capítulo 2, versículo 23. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Me diz aí, quantas perguntas você acertou? Deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos seus grupos para ajudar a divulgar a palavra de Deus. Muito obrigado por sua participação. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.